Hoje em dia toda a gente tem uma opinião sobre o que devemos consumir. Pai, a professora disse que nós devemos ter uma alimentação equilibrada. Jorge, tu tens que evitar as embalagens cheias de plástico. As pessoas deviam sempre escolher o que é nacional. Nada de açúcares adicionados, Sr. É Jorge. preciso ser tudo muito fresco e de qualidade. E as contas disso tudo, Jorge? Olha que no nosso orçamento só cabem preços baixos. Se isto tudo for barato, é a notícia do ano. É poupar que a gente se entende. No Intermarché, o fresco, o nacional, o mais saudável e as grandes marcas estão sempre aqui, ao melhor preço. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Bruxelas vai controlar a exportação de vacinas Covid produzidas na União Europeia. A decisão surge depois da AstraZeneca ter anunciado que não iria cumprir a totalidade das entregas para os 27 Estados-membros no primeiro trimestre deste ano. Em retaliação, a Comissão Europeia tornou público o contrato com a farmacêutica. Tudo isto no dia em que a Agência Europeia do Medicamento aprovou a vacina da AstraZeneca. É a terceira vacina Covid aprovada pelo regulador europeu, desenvolvida pela AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford, destina-se a maiores de 18 anos e é tomada em 2 doses, com intervalo entre 4 a 12 semanas. É ainda mais barata e mais fácil de armazenar do que as concorrentes da Pfizer e Moderna. We now have 3 vaccines that have been developed and recommended for approval against a disease that we did not know 1 year ago. None of them is perfect. None of them is a magic wand on its own, but together they provide tools and options to prevent different aspects of the disease. A luz verde da Agência Europeia do Medicamento surge numa altura de braço de ferro entre a Comissão Europeia e a farmacêutica britânica, depois da AstraZeneca ter dito que não conseguia cumprir as entregas programadas para este trimestre. Estavam acordadas 80 milhões de doses, mas a empresa só garante 31 milhões, colocando em causa as metas do programa de vacinação europeu, já que também a Pfizer tem tido atrasos. Para tentar controlar a situação, Bruxelas decidiu que todas as vacinas produzidas na Europa terão de ter autorização prévia antes de serem exportadas. Today, the Commission has adopted an implementing regulation making the export of certain products subject to an export authorization. This regulation concerns the transparency and export of COVID-19 vaccines. The protection and safety of our citizens is a priority. And the challenges we now face left us with no other choice but to act. Vaccines are key to the recovery and to bringing the pandemic under control. Em nome da transparência e exigindo o cumprimento do acordado, a Comissão Europeia decidiu tornar público o contrato com a AstraZeneca, o maior dos 8 já assinados, mas alegou razões de confidencialidade para não revelar preços, quantidades e prazos de entrega. Ainda assim, sabe-se que o contrato de 336 milhões de euros por 300 milhões de doses, com a opção de mais 100 milhões, foi assinado em agosto do ano passado. No documento, a farmacêutica compromete-se a fazer todos os esforços para assegurar as entregas, incluindo o recurso à fábrica da AstraZeneca em Inglaterra. No caso de existirem problemas de produção, a Comissão Europeia pode sugerir outras fábricas onde a vacina será produzida. Vamos ver como compara Portugal com os outros países no ritmo de vacinação. Na taxa de vacinas por 100 habitantes, o país mais à frente na Europa é destacado o Reino Unido. Para termos termo de comparação, os Estados Unidos estão aqui. E o país com a maior taxa de vacinação do mundo é Israel. Tão lá em cima que nem entra nesta escala. Na União Europeia, o país mais vacinado por 100 habitantes é Malta. Os restantes seguem todos aqui em baixo. Deste conjunto emaranhado, Portugal está em terceiro, depois da Finlândia e da Grécia. Aqui o Reino Unido, aqui o grosso da União Europeia. Em termos de vacinas, o Brexit está a correr bem. A Johnson & Johnson prepara-se para pedir autorização para o uso de emergência da sua vacina de única dose contra a Covid-19. Até agora as vacinas aprovadas são de 2 doses.
O correspondente da RTP em Washington, João Ricardo Vasconcelos, está a acompanhar os últimos avanços da indústria farmacêutica. É a vacina há muito aguardada no combate à pandemia. A imunização é feita apenas com uma dose e é acondicionada à temperatura normal, habitualmente requerida para outros fármacos. A vacina da Johnson & Johnson apresentou nos ensaios da terceira fase, junto de 44 mil pessoas, uma eficácia de 66% na prevenção de doenças moderadas e mais de 85% de eficácia contra doenças graves, com apenas uma dose. We went through an experimental process and picked the very best one that optimized for neutralizing antibodies, binding antibodies, and T cells. So we're able to get a lot more immune response than a typical single shot. Os testes feitos só nos Estados Unidos apresentaram uma eficácia maior de 72%. This is a single shot vaccine in which you start to see efficacy anywhere from 7 to 10 days following the first and only shot. It is very, very good with regard to cold chain requirements, namely requiring only a refrigerator. It is inexpensive, and the company is capable of making doses in the numbers of billions. Ao contrário das vacinas da Moderna e da Pfizer, que utilizam material sintético de RNA, a vacina da Johnson & Johnson recorre ao DNA. A Johnson & Johnson vai pedir autorização de uso de emergência já na próxima semana, junto da FDA, a autoridade norte-americana do medicamento. We had 85% efficacy against serious COVID disease. And that's meaningful because there's a variant in South Africa that's particularly problematic. So that makes me rest easier. A variante sul-africana já chegou aos Estados Unidos, numa altura em que a farmacêutica Novavax, apoiada pela Operação Warp Speed, assume que a sua vacina será 50% menos eficaz contra a nova estirpe. A Novavax é uma das 6 vacinas apoiadas pelo governo norte-americano e, em testes realizados no Reino Unido, apresentou uma eficácia total de 90%. We will continue to see the evolution of mutants. So that means that we, as a government, the companies, all of us that are in this together, will have to be nimble to be able to just adjust readily to make versions of the vaccine that actually are specifically directed towards whatever mutation is actually prevalent at any given time. 4 milhões de norte-americanos já receberam a primeira dose da vacina da Moderna. Esta farmacêutica e outros laboratórios, como a Pfizer, já estão a investigar formas de fazer pequenas alterações nas vacinas para poderem combater as novas mutações do SARS-CoV-2. Ricardo Guerreiro e João Ricardo Vasconcelos, RTP, Washington DC. A diretora da Segurança Social de Setúbal demitiu-se após saber que foi vacinada contra a Covid-19, passando à frente dos doentes prioritários. Portugal atingiu hoje os 806 doentes internados nos cuidados intensivos. Trata-se do número mais elevado de sempre. São mais 24 do que no dia anterior. O número de internados continua também a subir, são mais 62. No total, há 6.627 camas ocupadas com doentes Covid-19 nos hospitais portugueses. Morreram nas últimas 24 horas em Portugal 278 pessoas vítimas da Covid-19. O total de óbitos é agora de 11.886 no país. O número de infectados desceu face ao máximo registrado ontem, mas atenção que foram feitos menos testes e, portanto, é natural que se tenham detectado menos casos. Registaram-se, assim, 13.200 novas infecções. A região de Lisboa tem mais de metade destes novos casos, 7.123, e quase metade dos óbitos, 137. O Norte tem quase metade dos números de Lisboa, com 3.198 casos e 70 óbitos. A região Norte continua a ser a que registra mais casos no país desde o início da pandemia. Hoje ultrapassou os 300 mil casos confirmados, ou seja, pessoas que têm ou já tiveram a infecção. O Hospital de Santa Maria começou a fazer triagem à porta. A decisão foi tomada depois de muitos dias com filas enormes de ambulâncias à porta do hospital, chegando ontem a acumular-se 40 ambulâncias e doentes a aguardar mais de 15 horas para serem atendidos. Muitos pacientes são agora direcionados para centros de saúde.
É o antes, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. E o depois, a gestão do caos já se vislumbra. Tá bom, obrigado. Dentro da ambulância, uma paciente aguarda a melhor resposta possível. Equipe e doente da ambulância da Gualva Cacém seguirão viagem para um centro de saúde. O pico de ambulâncias em fila de espera na quinta-feira à noite chegou a 40. Estamos a viver um momento absolutamente inimaginável. Essas ambulâncias têm sido desviadas de múltiplos locais da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente da Amadora, de Sintra, de hospitais privados. A diretora da urgência confessa que os doentes chegam sem qualquer referenciação e sem controlo a montante. Uma pré-triagem arrancou esta sexta-feira. Um esforço absolutamente incrível, um trabalho que nós nunca fizemos, que é fazer triagem, fazer observação, quiçá tratamento nas ambulâncias. 2 equipas que são constituídas, cada uma por um médico e um enfermeiro. Uma dessas equipas está neste momento a triar todas as ambulâncias que entram aqui, precisamente para podermos fazer logo à partida uma pré-seleção, uma pré-triagem daqueles doentes que eventualmente estejam numa situação clínica que permita a sua estabilização nos cuidados primários de saúde. Que é como quem diz para os agrupamentos de centros de saúde de Lisboa Norte, Acés, Loures ou Odivelas, abertos até às 20 horas. Os doentes considerados muito graves são encaminhados para outra zona do parque do hospital para irem dando entrada na urgência. São doentes que estão vigiados, estão já identificados do ponto de vista clínico, a respectiva gravidade. A Proteção Civil complementa. São largas centenas de bombeiros que estão e passaram, como sabem, aqui à noite, continuam a trabalhar, a acompanhar em permanência estes doentes, num papel importantíssimo. O Centro Hospitalar Lisboa Norte tem, nesta altura, 316 doentes Covid, 53 dos quais estão nos cuidados intensivos. Como se não bastasse, há ainda uma lista de espera para internamento com 60 pessoas. Esta sexta-feira abriu mais uma enfermaria com 24 camas. No sábado, haverá mais uma unidade de cuidados intensivos com 4 camas. E na próxima segunda-feira entrarão em funcionamento mais 18 postos de atendimento no serviço de urgência, totalizando 51. O Hospital do Funchal vai receber 3 doentes críticos do continente. Os doentes com Covid-19 estavam internados em cuidados intensivos, 2 no Hospital Beatriz Ângelo e 1 no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Estão neste momento a ser transferidos num voo da Força Aérea Portuguesa. A primeira ambulância chegou ao aeroporto Figo Maduro, vinda do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Trata-se de um doente de 64 anos, que estava internado connosco aqui nos cuidados intensivos há 48 horas. É um doente de sexo masculino, com uma pneumonia grave a SARS-CoV-2, que está entubado, sedado e conectado à prótese ventilatória. Está estável. Meia hora depois, chegam outras 2 ambulâncias vindas do Hospital Beatriz Ângelo. Uma mulher de 42 anos e um homem de 48, internados nos cuidados intensivos com Covid-19. Os 3 doentes críticos do Serviço Nacional de Saúde foram escolhidos para serem transferidos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Uma decisão tomada entre os hospitais e a Comissão de Acompanhamento da Rede Nacional de Medicina Intensiva. Foi pedido, em termos digamos, de escolha, qual o doente que apresentaria o menor risco de transporte e de todos os doentes que nós temos internados, portanto, houve 4 ou 5 que apresentavam estas condições e foi, digamos, por esse motivo escolhido este doente que apresentava um risco mínimo de transporte. O C-130 da Força Aérea partiu do aeroporto Figo Maduro pouco depois das 18 horas. No interior, equipas médicas da Força Aérea e do INEM garantem a segurança durante uma viagem de cerca de 2 horas. Todo o suporte que o doente tem dentro da unidade, suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, cardiovascular, para melhor entenderem, suporte renal, caso o doente tenha esse suporte renal, portanto, todo o nível de suporte que o doente tem dentro da unidade é transportado para a aeronave. Portanto, cria-se uma unidade de cuidados intensivos dentro do próprio avião.
O Primeiro-Ministro já agradeceu através do Twitter o apoio do Serviço Regional de Saúde da Madeira. Esta transferência de doentes, acordada com as respectivas famílias, acontece numa altura em que Portugal apresenta novo máximo de doentes internados em unidades de cuidados intensivos. Vamos em direto para o Funchal, onde está o Luís Filipe Jardim. Boa noite, Luís. Os doentes já chegaram? Boa noite. O avião C-130 da Força Aérea Portuguesa prepara-se para aproximar ao aeroporto da Madeira, mas neste momento, na placa de estacionamento do aeroporto Cristiano Ronaldo, já estão as 3 ambulâncias que, portanto, vão fazer depois a transferência dos 3 doentes de cuidados intensivos daqui do aeroporto da Madeira até o Hospital Dr. Nélio Mendonça. São 3 ambulâncias, uma do Serviço de Saúde da região, outra dos voluntários madeirenses, dos bombeiros voluntários madeirenses, e outra de Câmara de Lobros. Vão então assegurar esse transporte após esta evacuação aeromédica, que é uma evacuação inédita na Madeira. Nunca terá acontecido essa evacuação de Lisboa para a Madeira, só mesmo perante estes tempos de pandemia. De resto, as transferências são no sentido inverso de doentes, de unidades para casos de queimados graves ou de casos neonatais. Neste momento, então, a Madeira a aceitar estes 3 doentes, a concretização da disponibilidade da região em aceitar 3 doentes críticos de Lisboa para a Madeira, numa fase precisamente em que a região atravessa também a pior fase da pandemia. Há neste momento, segundo os últimos dados, cerca de 1.970 casos ativos da doença e hoje o número de óbitos aumentou para 40. É esse o registro. Neste momento, então, o aeroporto da Madeira prepara-se para receber o avião da Força Aérea Portuguesa com os 3 doentes críticos. Creio que neste momento ouço, parece-me já, o avião em aproximação aqui ao aeroporto da Madeira. Confirma-se, o C-130 acaba de aterrar no aeroporto Cristiano Ronaldo, onde irá, portanto, proceder depois ao desembarque dos 3 doentes críticos de cuidados intensivos que são provenientes do Hospital Beatriz Ângelo em Loures e do Hospital São Francisco Xavier. Estão então as 3 ambulâncias no aeroporto, na placa de estacionamento, que vão depois transportar os 3 doentes até o Hospital Nélio Mendonça, nesta inédita operação evacuação aeromédica de Lisboa para a Madeira de 3 doentes em cuidados intensivos Covid, numa operação que envolveu a rede de medicina intensiva, também o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, o Serviço de Saúde da região e também, claro está, a Força Aérea Portuguesa, que garantiu este transporte desde a base de Figueiredo em Lisboa até à Madeira. Luís Filipe Jardim a acompanhar então a chegada do aparelho da Força Aérea Portuguesa ao aeroporto do Funchal, com estes 3 pacientes que são transferidos para o Hospital do Funchal. Os centros de saúde da região de Lisboa começaram a receber doentes do Hospital de Santa Maria. Estas unidades são preparadas há vários meses e revelaram que têm capacidade de aumentar a resposta. A pressão nos serviços de urgência do Hospital de Santa Maria não dá tréguas aos profissionais de saúde. Ontem à noite chegaram a ser 40 as ambulâncias em espera, mas nem todos estes doentes correspondem a situações de urgência. 85% das situações
não têm uma gravidade que justifique o acesso a uma urgência hospitalar. Numa tentativa de controlar a situação, foi criada uma triagem no exterior do hospital e começaram hoje a ser enviados doentes para os agrupamentos dos centros de saúde de Lisboa Norte e Loures Odivelas. Neste momento são cerca de 15, portanto esta articulação iniciou-se esta semana e temos cerca de 15 doentes que não reúnem critérios para serem observados em Santa Maria e que nos são enviados diariamente. Mais de 80% dos doentes que neste momento vão em ambulância para o Hospital Santa Maria não terão critérios de triagem em Manchester para irem à urgência. E, naturalmente, esses doentes, o local onde deveriam vir era os centros de saúde. As áreas dedicadas a doentes respiratórios, como esta na Póvoa de Santo Adrião, passam agora a receber os doentes não urgentes, que até aqui chegavam em menor número. Uma parte de opções pessoais, outra parte, eventualmente, algum encaminhamento que é incorretamente feito para cuidados de saúde hospitalares. Estas unidades encontram-se preparadas há já vários meses, com oxigenoterapia e equipas de médicos e enfermeiros, e podem dar resposta a um grande número de doentes. Eu penso que o facto de nunca termos tido esse pedido é porque tanto nós como os hospitais vamos fazendo uma gestão muito criteriosa dos recursos e dos circuitos que temos de implementar. E vamos gerindo esses recursos, esses fluxos, na medida exata em que são necessários. E agora, de facto, tornou-se necessário. Os centros de saúde garantem, assim, estar prontos para responder ao agravamento da pandemia e ter até capacidade de alargar a resposta aos doentes não urgentes. Na nossa companhia está Luís Pinheiro, diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Norte, onde se inclui o Hospital de Santa Maria. Muito boa noite. Boa noite. Eu sei que a afluência de doentes disparou nestas últimas semanas, mas a verdade é que disparou para todos. E, considerando essa situação, como é que se explica tanta desorganização no Santa Maria? Permita-me corrigir que, efetivamente, a desorganização não se passa no Hospital de Santa Maria. E esse disparo da afluência que referiu, que claramente a pandemia está a atingir uma situação absolutamente dramática, traduziu-se esta semana por um fenómeno particular que envolveu o nosso centro hospitalar, que se prende com a vinda de um conjunto de doentes que praticamente correspondem à totalidade das ambulâncias desviadas de outro hospital da região, consequência do facto dessa mesma urgência ter desviado e fechado, digamos assim, para os doentes trazidos por ambulância. Mais especificamente, o Hospital Fernando Fonseca, decorrente das dificuldades que teve na gestão da sua rede de oxigênio. Ora, este fenómeno, que é um fenómeno que se junta... Mas espera, a confusão no Santa Maria começou antes do episódio do oxigênio. Não, claramente se adensou esta semana e vem de trás, e poderemos detalhar isso com alguma clareza, porque temos dois fatores que contribuem para a presença de um elevado número de ambulâncias no nosso centro hospitalar. Esta semana, com este pico de 40 ambulâncias, das quais mais de 50% ontem, por exemplo, eram efetivamente desta unidade hospitalar, prende-se com o facto de ter havido um fenómeno de desregulação na referenciação destas ambulâncias que, ao invés de distribuir por um conjunto de centros hospitalares, nomeadamente o nosso, o fez exclusivamente para nós, o que levou a que, efetivamente, o nosso centro hospitalar, ao ter a afluência muito elevada, como referiu, e muito bem, já de base, nomeadamente com muitos doentes internados no serviço de urgência para seguirem para as enfermarias e a necessidade de cerca de 50 ou 60 em cada momento, leva a que este acréscimo de, na prática, absorver a totalidade das ambulâncias desviadas da outra unidade hospitalar tornou impraticável o trabalho que já estava a ser feito exatamente pelos profissionais da urgência, que já iam no passado e continuam a ir tentar realmente fazer uma triagem externa aos doentes que lá se localizavam para poder hierarquizar a sua observação. Mas quem acaba de fazer a triagem é o INEM e a Proteção Civil, que acabam por resolver o problema. Não. Hoje, efetivamente, sim, houve essa ajuda importantíssima por parte do INEM e Proteção Civil, que na prática foram-se juntar a uma prática que nós já tínhamos, mas com um número muito mais reduzido, exatamente porque a vinda dos doentes não só foi muito maior número, mas também de características desadequadas. Porque esse é o outro fenómeno que explica a presença de muitas ambulâncias no nosso centro hospitalar, como noutros, que é o facto de serem encaminhados para os hospitais doentes que não têm necessidade de serem encaminhados para os hospitais, mesmo em ambulância. E, portanto, isso leva a que, entre as 40 ambulâncias de ontem, ou as 15 do outro dia, ou as 12 de outro momento,
haja um conjunto de doentes, a sua maioria, que não têm necessidade de estar no hospital, no meio de outros, que embora em minoria, podem precisar. E, portanto, mas a minha pergunta é porque é que o hospital precisa do INEM e dos bombeiros para fazer, e da Proteção Civil, para fazer esta triagem que, pronto, do que me está a dizer, podia ser feita pelo Santa Maria. Não, exatamente pelo volume e exatamente porque a causa da presença das ambulâncias se prende com problemáticas naquilo que foi a referenciação pré-hospitalar. Não nos esqueçamos que as ambulâncias são enviadas para os hospitais naquilo que é um circuito perfeitamente regulado da gestão daquilo que nós chamamos a componente pré-hospitalar, baseada num conjunto de algoritmos que encaminham os doentes de acordo com as suas características, e aquilo que se verifica é que as características dos doentes que são encaminhados, em qualidade e também em quantidade nestes últimos dias, incluem um conjunto de doentes que não devem ser incluídos nos hospitais. E o contributo importantíssimo que o INEM e a Proteção Civil deram no dia de hoje prende-se exatamente com a quantidade destes doentes que levam aqui o hospital, cuja missão é tratar os doentes que precisam de ser tratados e identificá-los, nomeadamente no seu próprio espaço, embora já o esteja a fazer no exterior há algum tempo, pelo volume, não tem essa capacidade. Nós temos, por exemplo, se lhe disser, temos diariamente, em cada um dos turnos de urgência do serviço de urgência Covid do centro hospitalar, 2 médicos alocados exatamente a esta função, mas que, como imagina, é uma função que, sendo importante, extravasa aquilo que são as competências diretas do hospital. Nós temos informação de doentes que estão 15 horas à espera no exterior para poderem dar entrada no hospital, de familiares também que dizem que eles estão horas sem comer e mesmo sem beber, e os próprios bombeiros já fizeram protestos por ninguém os alimentar. Como é que explica estas situações? Explico exatamente da forma que acabei de transmitir. São um conjunto muito grande de doentes que não estão dentro do hospital, virão para o hospital, alguns deles precisarão de ser observados, mas se a quantidade desses doentes, a montante do hospital, temos aqui 2 questões. Temos um problema que se passa à montante, que se prende com a referenciação, com o encaminhamento e com a tipificação dos doentes que devem ir para o hospital, e que, com esta razão que lhe juntei e que nós só tivemos conhecimento formal dela hoje, que era, desde há alguns dias, o Hospital Fernando da Fonseca deixou de receber os doentes encaminhados para ambulância, mercê da reorganização que teve que fazer no seu serviço de urgência. Isto levou a que houvesse uma desorganização na rede e uma concentração no nosso hospital a montante, e, portanto, como tal, só hoje é que esse conhecimento formal para nós nos foi dado. Tendo em conta esta componente, a ajuda do INEM e da Proteção Civil foi determinante para resolver a componente pré-hospitalar em articulação connosco. Mas há outro problema, porque é que se acumulam-se porque a capacidade de resposta do hospital para as receber no seu interior está esgotada, e está esgotada, por um lado, porque sejam muitas, e por outro lado, porque dentro do hospital, dentro do serviço de urgência, há uma concentração muito elevada de doentes muito graves, muitos deles com critérios para serem internados, e que, não havendo ainda capacidade de os internar todos nas nossas áreas Covid, acabam por permanecer na urgência, com os cuidados todos que necessitam naturalmente, mas que chegam a ultrapassar os 60. Perguntar-me-á, então temos que ter camas no internamento para internar estes doentes, também para resolver o problema ajusante. E é esse o processo que o nosso hospital, como outros, tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses e das últimas semanas. Temos neste momento, como há bocado disseram, 316 doentes internados, mais os 50 do serviço de urgência e 55 de cuidados intensivos. Temos vindo a aumentar progressivamente as nossas enfermarias, nomeadamente esta noite está a decorrer um processo em que vamos acrescentar mais 20 camas, anteontem tínhamos acrescentado mais 24 e assim sucessivamente. E porquê é que não acrescentamos mais? Não acrescentamos mais porque só podemos acrescentar camas onde não haja doentes. E ao mesmo tempo que a preocupação que devemos ter com os doentes Covid, que é absolutamente arrasadora e determinante, também não a podemos deixar de ter com os doentes não Covid, nomeadamente o nosso hospital. Mas esse é um problema geral de todos os hospitais. Não, do nosso é diferente. Mas deixe-me só colocar outra questão, relaciona-se com a transferência de doentes agora para os centros de saúde, que começou hoje. Acontece que estes centros de saúde nos estão a dizer que já estavam há muitas semanas preparados para receber doentes e só agora os começam a receber. Como é que explica isto? Nós não fazemos transferência de doentes para o centro de saúde na acessão como se fossem hospitais. O que na prática fazemos é a reorientação com uma articulação muito útil com os ACES que trabalham connosco, o ACES Lisboa Norte primariamente, e nos últimos dias o ACES Los Odivelas, e também estamos a estabelecer uma relação porque muitas vezes é necessária. Mas não devia estar feito já há algum tempo? Está feita. A questão é que a vinda dos doentes que não têm características para estar no hospital
e precisarem de ser orientadas para o ACES, nós só podemos chegar à conclusão que eles precisam ser orientados depois de os observarmos e de os triarmos. E a questão é que, volto a dizer, pelo volume dos últimos dias, esse processo foi altamente perturbado. Reforço que mais de 50% de ambulâncias foram acrescentadas àquilo que é a nossa afluência habitual, que recebe ambulâncias de todo o lado, inclusive de doentes que são trazidos de muitos hospitais privados que insistem em transferir doentes Covid para os hospitais públicos. Tenho uma outra questão, relaciona-se com os critérios para a entrada nas unidades de cuidados intensivos, que temos informações de familiares que dizem que foram informados por médicos no Santa Maria de que o seu familiar que está doente, por ter 70 anos, se houvesse algum problema, não iria para os cuidados intensivos. Quais são os critérios que estão a ser usados nesta altura? Isso é totalmente falso. Não há nenhum critério etário para a admissão em cuidados intensivos ou em qualquer outra unidade de internamento, diria no SNS, mas especificamente no nosso centro hospitalar. Se lhe disser que mais de metade dos doentes internados em cuidados intensivos têm mais de 60 anos e que cerca de 30% têm mais de 70, isto mostra que isso não é verdade. E porque o que interessa e o critério para a admissão em cuidados intensivos é a situação clínica do doente, a necessidade que tenha naquele momento ou que se preveja que venha a ter nos momentos seguintes. E, portanto, a previsibilidade dos cuidados intensivos serem úteis, não pela idade, mas pela situação clínica. E, portanto, bloqueios ou limitações à admissão em internamento ou em cuidados intensivos por razões etárias, isso seria absolutamente antiético e, portanto, não o praticamos como imagino. Luís Pinheiro, muito obrigado. Muito boa noite. O Parlamento aprovou a despenalização da eutanásia. Demitiu-se a diretora da Segurança Social de Setúbal. A dirigente socialista de 58 anos apresentou o pedido de demissão depois de ter sido tornado público que foi vacinada contra a Covid-19 numa lista de 126 funcionários da Segurança Social. A Ministra da Segurança Social ordenou a abertura de um inquérito urgente. O problema é que estes casos de desvios de vacinas prioritárias já ultrapassam mais de uma dezena. O 6/9 da RTP investigou estes desvios nos critérios de vacinação. E no telejornal vamos ver um extrato. Suponho que esses casos são esporádicos, são mais as vozes do que as nozes, mas enfim, seja como for, são perturbadores da confiança no processo e, portanto, são naturalmente de evitar. A convicção do coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 é contrariada a cada dia. A vereadora socialista da Câmara do Seixal, Elizabeth Adrião, também foi vacinada. É uma das 126 funcionárias da Segurança Social de Setúbal, responsável pela atribuição do rendimento social de inserção em Sesimbra, nomeada pela diretora Natividade Coelho, também ela vacinada e que, entretanto, se demitiu. Elizabeth Adrião chegou a colocar esta foto na sua página de Facebook, mas apagou-a após reações negativas. Tentámos contactá-las, mas têm os telemóveis desligados. Chegou à caixa do correio de 963. A Ministra da Segurança Social garante que não teve conhecimento de qualquer vacinação e já ordenou a abertura de um inquérito com caráter de urgência. O coordenador da Task Force de Vacinação anunciou outra investigação. Foi solicitada a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para promover estas auditorias, que nos parece neste momento um método preventivo que esperamos que seja útil e eficaz. O desvio de vacinas não escolhe cor política. Ao 6/9, tal como a Ordem dos Enfermeiros, não têm parado de chegar denúncias sobre vários provedores, presidentes de Câmara e até padres vacinados antes do tempo. A bastonária Ana Rita Cavaco já decidiu por isso questionar o Ministério Público sobre as irregularidades no processo. Em Vieira do Minho, o padre da paróquia de Roças e presidente do lar é mais um exemplo de uma vacinação que levanta dúvidas. Foi adicionada à lista de prioritários do lar. Ao 6/9, o padre Albano Costa recusou dar entrevista, mas em comunicado adiantou que está a substituir a diretora técnica da instituição infectada com o novo coronavírus. Alegou ainda ter mais de 50 anos e várias doenças. Neste comunicado, enviado esta quinta-feira à RTP, o lar adiantou que a vacina foi aconselhada e o secretário de Estado da Saúde disse até que a mesma era justificável. Já esta tarde, o lar corrigiu esta versão e passou a garantir que foi a Unidade de Saúde Pública que autorizou a colocação do nome do padre na listagem de vacinação.
Contactado o Ministério da Saúde, não confirma esta informação, diz mesmo que lamenta e repudia qualquer e eventual abuso que decorra durante o processo de vacinação. O Parlamento ainda não se entendeu sobre quem deve ser vacinado na Assembleia da República. Ferro Rodrigues tem de enviar ao Primeiro-Ministro uma lista de deputados a vacinar. Há partidos que recusam terem deputados vacinados, outros defendem que só deve receber a vacina quem for indispensável para o funcionamento do Parlamento. Quem no Parlamento vai ser vacinado em primeiro lugar? A resposta ainda não está fechada, mas há partidos que já disseram o que querem fazer. O PCP indicou António Filipe e Ana Mesquita para a vacinação, porque se trata de uma das secretárias da mesa da Assembleia e porque António Filipe é um dos vice-presidentes do Parlamento. O partido defende que só deve ser vacinado quem é necessário para manter a Assembleia a funcionar. O mesmo argumento serviu aos Verdes para indicar José Luís Ferreira, o líder parlamentar. Justificação: não colocar em risco o quórum de funcionamento do plenário. No Bloco de Esquerda, nenhum deputado vai ser vacinado, porque a prioridade deveria ser atribuída apenas ao Presidente da Assembleia da República. O mesmo quer o PAN. Os 3 deputados do partido recusaram ser vacinados nesta fase, mas acham que Ferro Rodrigues e os demais deputados que façam parte de grupos de risco devem ser vacinados em primeiro lugar. A proposta do CDS é outra. Os deputados que fazem parte da Comissão Permanente, o órgão que assegura sempre o funcionamento do Parlamento. E aí estaria o representante centrista Telmo Correia. A RTP perguntou ao PS e ao PSD os nomes dos deputados que enviaram a Ferro Rodrigues, mas não houve resposta. André Ventura e João Contrim Figueiredo já disseram que não. Nas deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues não quer a vacina já, Joacine Catar Moreira ainda está a ponderar. António Costa pediu aos órgãos de soberania a lista de prioridades. Da Presidência da República também ainda não teve resposta. O Parlamento aprovou a despenalização da eutanásia. 186 deputados votaram a favor da morte medicamente assistida e 78 contra. Nos 2 maiores partidos houve liberdade de voto. No PS, uma larga maioria votou a favor da lei, mas 9 deputados votaram contra. Enquanto no PSD, 53 deputados votaram contra e 14 a favor. Entre eles, o líder do partido, Rui Rio. Os partidos que aprovaram a lei dizem que foi um ato de dignidade e tolerância. Já os partidos que se opuseram receiam a banalização da eutanásia. O CDS prometeu fazer tudo para que seja declarada inconstitucional. Adivinhava-se uma votação intensa no conteúdo, confusa na forma. Serão chamados, no caso de não estarem presentes na primeira vaga. É um termo estranho. A pandemia impôs a divisão em grupos. A votação foi 1 a 1 num PS e num PSD com liberdade de voto. Quem vota a favor? A maioria dos deputados do PS, Bloco de Esquerda, PAN, Verdes, Iniciativa Liberal e 14 deputados do PSD, entre eles o líder do partido. Rui Rio. Com 136 votos a favor, a lei para despenalizar a morte medicamente assistida em Portugal estava aprovada. É a resposta certa da democracia aos fundamentalismos e às estratégias do medo com que se quis condicionar este processo legislativo. O Parlamento não se deixou obstaculizar nem pelo medo, nem pela chantagem. Estamos perante uma lei equilibrada, sensata, justa. Esta é, por isso, a lei que, em vez de perseguir alguns, acolhe as escolhas de cada pessoa, sendo cada pessoa nessa escolha indelegável. No PS, 9 deputados votaram contra, entre eles o secretário-geral adjunto do partido. José Luís Carneiro. Os deputados do PS que votaram contra, se não se importa, voltam a levantar-se, só para termos a certeza. Agora não entram ainda outros deputados, por favor. A impaciência durou cerca de meia hora no entra e sai de deputados do PSD. Em 79, 53 votaram contra. Visto que o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda têm o assunto da votação resolvido, penso que podiam ir lá fora apanhar um pouco de ar. Porque na sala já se perdia a conta aos nomes. Luís Marques Mendes, Pedro Roque, Ricardo Luís Marques Guedes. Peço desculpa.
Quase um ano depois, fazia-se história no Parlamento, um tema fraturante que conseguiu colocar PCP e CDS do mesmo lado. É um erro porque é contra, na nossa opinião, e esperamos que assim se demonstre, e tudo faremos para isso, é contra a Constituição da República Portuguesa. Existe, da parte do PCP, o justo receio de que essa mensagem possa levar a que se venha a instalar no nosso país experiências que nós não queremos ver cá. Entre argumentos contra e a favor, o debate continua dentro e fora do hemiciclo. Consagrar um direito individual importante, deixando à escolha informada de cada um se o exerce ou não. Ser liberal é saber sobre tudo isto. Não podia haver pior timing para deliberar sobre a morte assistida do que aquele em que estamos. A lei segue agora, depois de aguardar 3 dias por reclamações, para Belém. Marcelo Rebelo de Sousa, que tem preferido o silêncio, pode promulgar, vetar ou enviar a lei para o Tribunal Constitucional. Muito boa tarde. A lei regulamenta todo o processo da morte assistida, desde o pedido feito pelo doente até quem administra os fármacos letais. Só pode ser exercida por maiores de idade, conscientes, com um sofrimento intolerável, lesão definitiva ou doença fatal e incurável. O pedido tem de ser validado por até 3 médicos e uma comissão independente. É pena que tenha que ser assim, era muito mais fácil, era muito mais coerente ser a nossa terra, não é? A história de Luís Miguel Marques, contada pela RTP, deu um rosto à luta pela eutanásia. Com 63 anos, paraplégico há 55, há mais de 15 dependente de um ventilador, quis ajuda para morrer e teve que a procurar na Suíça. Antes, ainda assistiu à aprovação dos 5 projetos de eutanásia no Parlamento. Todos os 5 projetos foram aprovados. É um alívio enorme e a ver se agora é de ver. Entrou bem em vigor bem depressa, porque quem está a sofrer não merece sofrer mais. A votação desta sexta-feira é sobre um documento comum que permite a antecipação da morte assistida a maiores de idade e quem tenha tido uma decisão com uma vontade livre e esclarecida e que esteja num sofrimento intolerável com uma lesão definitiva ou uma doença fatal. Escolhe depois um médico orientador que avalia se são cumpridas as condições. O caso é encaminhado para um médico especialista que deve confirmar o diagnóstico. Caso haja dúvidas sobre a capacidade do doente para tomar a decisão, é consultado um psiquiatra. Basta a opinião desfavorável de um destes médicos para que o processo não avance. A decisão passa a estar nas mãos da Comissão de Verificação e Avaliação. É composta por 2 juristas, um médico, um enfermeiro e um especialista em bioética. Depois deste parecer, tudo depende apenas do doente. O ato da morte assistida é preparado com o médico orientador, combinando hora e local. Pode acontecer em estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, do privado, do setor social ou até mesmo em casa. A substância que provoca a morte pode ser administrada por um profissional de saúde ou pelo próprio doente. A vontade de antecipar a morte tem que ser confirmada pelo menos 5 vezes, a maioria por escrito. Se a qualquer momento o doente ficar inconsciente, o processo é interrompido. Tranquilo? Sim, tranquilíssimo. Esgotado mais mesmo. A coisa mesmo é esgotada. É mesmo muito cansado. É uma lei complexa para uma realidade necessariamente dolorosa. Os profissionais de saúde têm direito à objeção de consciência e não podem ser responsabilizados se as regras tiverem sido cumpridas. O Santa Maria e o Amadora Sintra solicitaram mais contentores de frio para guardar cadáveres. Jorge Jesus tem Covid-19 e está em isolamento. São assuntos para a segunda parte do telejornal. Até já.